Namastê, piscianos de Sol e Ascendente, aqui é a Bia trazendo para vocês um vídeo com a sua mandala astrológica para 2023. Como é que a gente vai fazer? Eu tenho aqui os arcanos maiores, eu vou embaralhar, tirar um arcano regente para o seu ano. Depois eu vou montar um arcano para cada uma das 12 casas astrológicas, eu vou mostrar para vocês. No final a gente vai revelar qual é o arcano regente. Como eu não pude entregar as leituras em dezembro, como eu sempre faço, eu vou fazer uma leitura de janeiro bem enxuta antes de encerrar o vídeo, tá? E aí em fevereiro a gente retoma com a programação normal. Dê preferência ao seu signo ascendente, tá? Se você não souber e você tiver o horário certinho de nascimento, você pode calcular em qualquer site gratuito de astrologia. Aí você vai ter o desenho do seu mapa, é legal para você acompanhar conteúdo astrológico, mesmo que você não entenda, você vai poder tirar, extrair informações, né, dos vídeos que você acompanha. Se por algum acaso você não tiver o horário correto, aí sim você assiste ao signo solar. Quem sabe o ascendente pode assistir ao signo solar sim, mas fica como um complemento, tá? Então sempre priorizando o ascendente. Esse jogo ele funciona melhor para o ascendente, ok? Então vamos. Peixes, Sol e Ascendente, 2023. Aqui é o arcano regente, deixei separado, não vi. Vou montar a sua mandala e já mostro quem são os arcanos nas posições. Casa 1, o louco. Casa 2, justiça. Casa 3, temperança. Casa 4, pendurado. Casa 5, a lua. Casa 6, a torre. Casa 7, roda da fortuna. Casa 8, a força. 9, a sacerdotisa. 10, a morte. 11, o papa. E 12, os amantes. O louco, na casa 1, seu ascendente, a casa 1, ela sempre puxa a mandala, né? Ela é uma energia predominante, vamos dizer. O louco é um arcano muito bom para ter na casa 1, porque ele comunica para mim que você vai estar com energia, você vai precisar acionar toda a fé que você tem. E eu sei disso porque, por exemplo, Saturno vai entrar em peixes esse ano. E ele vai impactar em especial as pessoas do primeiro decanato. E quando a gente lida com a energia de Saturno, nós precisamos rever questões ligadas a
ordem da nossa vida, a construção, a gente precisa lidar com desafios relativos ao tempo. Mas aí como é que você limita alguma coisa que não tem limite? Netuno, o mar, né? Como é que você limita aquilo que não tem fim? Então, a energia do louco, ela comunica para mim que você vai precisar acionar esse lugar de fé. O louco, ele tem uma fé cega. Ele simplesmente confia. Ele não quer saber como é que ele vai chegar no objetivo dele. Ele simplesmente vai. Na verdade, muitas vezes o louco, ele sequer tem um objetivo. Ele está mais interessado na jornada do que no destino. Se você abraçar esse espírito, você vai lidar muito bem com as energias que estão presentes aqui na mandala. Porque o ano se encerra, né? E a casa 12 se encerra com a energia dos amantes. Significa que toda a sua jornada durante 23 vai implicar fé e escolha. Vão ser as suas prioridades. A única questão da carta dos amantes é que a carta dos amantes, ela também é representativa de dúvida. Onde existe escolha, também existe dúvida. Mas existe aqui um chamado muito forte para você repensar o seu caminho. A questão é, não vai poder ter pressa para que essa caminhada esteja visível. Você vai ter que desfrutar da jornada e não ficar na preocupação de chegar no destino. Tá me vindo na tela mental a ideia do carro, que é o arcano regente do ano. Quando você... Hoje os carros modernos têm aqueles navegadores com GPS e tudo mais. Quando você não sabe como chegar num determinado lugar, você vai colocar lá o seu destino e o aplicativo vai dizer como é que você vai chegar naquele lugar. Mas você precisa digitar alguma coisa. O louco não necessariamente faz isso. Ele se interessa por atalhos, se interessa por aventuras. Às vezes, no meio do caminho, ele enxerga algo que chama mais atenção e ele resolve atrasar alguns dias da sua jornada para ficar num determinado local, para desfrutar de alguma coisa, para estar na companhia de certas pessoas. Então você vai precisar tirar um prazer muito grande da sua jornada, sem a preocupação com o destino, porque muito possivelmente você vai querer mudar de destino. Talvez você já tenha dentro de você uma necessidade muito grande de mudança. Essa mudança, ela precisa acontecer. Você tem que dar os primeiros passos para que ela aconteça. Mesmo que sejam passos tímidos, você tem que ir na direção daquilo que você quer. Só que você pode mudar
as coordenadas no meio do caminho e descobrir que você quer outra coisa, tá? Eu vou retornar para o louco porque, como ele é o representante da casa 1, ele é muito importante, eu vou fazer referência a ele diversas vezes. É porque eu tô lendo ele junto com as demais cartas da mandala, né? Eu gosto de olhar a mandala toda aberta. Casa 2, Justiça. Você vai precisar de muita disciplina, retidão na hora de lidar com as suas finanças. A casa 2, ela está ligada àqueles valores que chegam até você e que você conta com eles. Um salário, por exemplo, você sabe quanto vai cair na sua conta bancária. A justiça nos demanda um posicionamento. E esse posicionamento, ele precisa estar muito claro para você. Você, por exemplo, precisa ter uma ideia de onde o seu dinheiro está indo. Não necessariamente para você criticar os seus gastos ou para você cortar gastos. Não é nesse sentido. É para você perceber onde é que você está colocando energia. Porque o dinheiro, ele é energia antes de tudo. Ele é uma convenção, vamos dizer. Se essa convenção ela não existisse, muito provavelmente ela teria que ser criada, né, como foi. É uma convenção que ainda se faz necessária no planeta, mas isso está mudando. Você vai precisar estar atento onde que você está colocando energia. E isso, obviamente, se estende para outras áreas da vida e até para algo menos denso do que finanças, vida material. Você pode começar a criar essa consciência a partir da sua vida material. Onde é que eu estou colocando energia? Onde que eu estou colocando meu foco? E a partir disso, você pensar em outras questões, cada vez mais imateriais, se for o caso. Você vai ter uma tendência de... Eu vou falar uma coisa óbvia, tá? Mas é o que tá aqui. Você vai ter uma tendência de garantir os custos básicos da sua vida, para, uma vez tendo feito isso, você começar a traçar planos de onde mais você vai alocar o seu dinheiro. Você vai ter que ter uma ideia. Não vai poder ficar muito solto. O pisciano, em geral, ele tem bastante dificuldade para lidar com dinheiro. Eu sei que existem exceções. Isso vai depender do mapa natal de cada um. Ao mesmo tempo, o pisciano, ele tem, se ele souber usar o mapa dele, uma capacidade muito grande de fazer dinheiro, fazer uma quantidade grande de dinheiro. Mas precisa saber usar os seus talentos. A gente vai falar disso depois, quando a gente for falar da casa 8. Porque ambas as energias vão estar funcionando, a energia da justiça e a energia da força, né? Casa 2, casa 8. Inicialmente, você vai ter que prestar atenção para onde que essa energia está indo. Você vai ter que prestar atenção se você está sendo injusto com você
ou com alguém, as suas trocas, elas têm que ser justas. Quanto que você cobra por um serviço, quanto que você paga por um serviço ou por uma mercadoria, você vai estar atento a esse tipo de coisa. As trocas, elas têm que fazer sentido. Você não vai estar muito conectado com o valor numérico, com o valor que algo tem. Você vai estar mais conectado ao valor agregado, num certo sentido. Não sei se eu estou me expressando corretamente, não sei se é o termo correto. Você não vai pensar, um determinado serviço custa R$1.000. Você não vai pensar nos R$1.000, você vai pensar no que aquele serviço vai te trazer. Essa energia que é representada pelos R$1.000, ela está sendo alocada, né, para uma determinada coisa. O que aquela coisa vai te trazer? Vai te trazer bem-estar? Vai te trazer poder pessoal, possibilidades? Vai te trazer uma vida melhor? Mais qualidade? Você vai pensar nesse tipo de coisa. Com relação às trocas, a temperança na casa 3, ela confirma tudo que eu falei. Então pensa o seguinte, você pode começar a ganhar consciência de si a partir das trocas financeiras, mas na verdade você vai levar isso para a sua vida como um todo. Então pensa o seguinte, você vai ter que prestar atenção nas suas trocas energéticas em 23. Todo tipo de troca, não somente financeira. Porque a troca financeira ela é simbólica, entende? E você, através dela, consegue destravar muitas questões internas. Quando você desbloqueia essa questão de troca, muitas vezes as pessoas elas têm medo de trocar porque elas acham que vai faltar, né? Todo netuniano, né, não somente os piscianos, todo mundo que tem Netuno forte no mapa, eu converso muito sobre isso com vocês, tem aquela questão de ser uma pessoa esponja, que acaba captando corpos energéticos de outras pessoas, mesmo sem querer. Não são somente as pessoas netunianas, mas as pessoas netunianas elas são bastante mediúnicas. Mesmo que não sejam treinadas, mesmo que não tenham lá uma grande consciência disso, embora eu ache difícil não ter consciência. Mas pode ser que a pessoa tenha negado esse lado da vida, né? Esse é um lado que não vai dar para negar em 23. Porque você vai ter que prezar por essas trocas energéticas. Você vai olhar para as suas relações como um todo, todos os tipos de relação, a partir dessa perspectiva de trocas energéticas. Então você vai ter que prestar atenção, ficar bastante de olho em como que os outros fazem você se sentir. Mas é energeticamente falando. O emocional é importante? A gente já vai falar disso. Mas o principal você se sente energizado ao lado de alguém ou você se sente drenado ao lado de alguém? Você se sente energizado num local ou você se sente drenado num local? Você vai ter que observar isso. Isso vai ser vital para você.
Se você estiver sentindo algum tipo de dificuldade, você pode inclusive usar abordagens holísticas, terapias variadas, estudos de autoconhecimento, exemplo, florais, algo que esteja mais conectada a essa perspectiva de holismo e a natureza, para você se harmonizar. Só toma cuidado para você não enxergar o mundo externo como seu inimigo. E aí você querer se acastelar, você querer se manter longe do mundo. Você querer viver como se você estivesse sempre eternamente num templo. Preste atenção com relação a isso. Você vai aprofundar a sua conexão com a espiritualidade, com a mediunidade, o seu autoconhecimento, seu desenvolvimento pessoal. Você vai mexer em tudo isso. É para fazer isso, na verdade. Se você não fizer, você pode ter problemas, inclusive problemas de saúde, né? Somatizações. Porque você, ao estar atento a essa sua troca energética com o mundo, você vai precisar se ligar se de fato é o mundo que está errado ou é você que está preso em algum posicionamento que não te serve mais. Você vai precisar ser muito sincero com você mesmo. Algumas pessoas específicas vão mostrar para você onde é que estão as suas amarras internas. E aí eu destaco os familiares, a sua família de origem e a família que você escolheu ter. Também podemos colocar aí na conta a ancestralidade. Você, através da renovação dos seus posicionamentos, vai poder se liberar, né? Se libertar e libertar um monte de gente que você nem sabe que você está libertando. Os ancestrais. Não tome isso como uma responsabilidade, é um peso sobre os meus ombros. Não. As pessoas que estão encarnadas neste agora, nós somos muito abençoados por podermos estar aqui em meio a uma transição planetária, porque várias almas desejam isso, mas nem sempre tem essa possibilidade, nem sempre recebem essa permissão. Mas ao mesmo tempo também estamos aqui para nos redimir, porque viemos aprender a caminhar de outras formas e cada um à sua maneira também aprender a se iluminar, aprender a não só ter mais consciência, mas ser um ente de atitudes mais conscientes. Então, os seus familiares, eles vão espelhar muita coisa, vão mostrar muita coisa. Mostrar onde que você pode ter crenças compartilhadas e onde que você não tem. Se você assume lá a postura do louco e você se transforma numa pessoa que se desafia, nessa pessoa que eu falei lá inicialmente, que vai curtir o caminho e não ficar apegado a chegar no destino, porque pode ser que queira mudar de destino, você vai começar a observar as suas escolhas
de uma maneira muito mais livre. Você vai ter oportunidade de soltar amarras que você tenha, em especial com figura de mãe, figura de pai, figura materna, paterna, independente de você ter conhecido a pessoa biológica, né, ou a mãe biológica, pai biológico ou não, mas também os adotivos, tá? Também os adotivos. Você vai poder liberar muita memória compartilhada com essas pessoas, que inclusive pode gerar escassez. Existem mestres, vamos chamar assim, né? Não existe um consenso com relação à figura e à prosperidade. Alguns mestres dizem que é a mãe, outros mestres dizem que é o pai. Então aí o que eu faço quando eu detecto algo desse tipo nos jogos? Eu me baseio no que o jogo está falando, porque aquilo é mais importante para a pessoa. Mas aqui para vocês são as duas figuras. Aí vai depender da história de cada um. Mas você vai poder se liberar dessas crenças compartilhadas e você, enfim, se tornar uma pessoa verdadeiramente independente. Porque a gente muitas vezes fica colocando a independência e a liberdade em caixinhas. Liberdade financeira, liberdade de tempo, liberdade sexual. A gente vai botando adjetivos, sabe? A gente vai colocando palavras ali do lado de liberdade. A gente não fala só liberdade, né? E o louco, ele é ávido por liberdade. Na verdade, é o senso de liberdade que vai fazer a sua vida andar. Onde você não estiver livre, você não vai querer ficar. Mas aí a amarra principal que eu detecto é familiar, tá? Você vai precisar cortar alguns cordões energéticos que você tem com familiares. E aí, no que você faz isso, você vai promover, Lua na casa 5, uma limpeza muito grande do seu inconsciente. Aqui tem um tema também que está muito presente esse ano, que é o trabalho com o feminino, em particular. O divino feminino, ele vai estar ancorado no planeta Terra em 23. A imperatriz é um dos arcanos do ano. Então, todo mundo, independente de sexo, de orientação sexual, que se sintonizar com o feminino dentro de si, vai se beneficiar. E aí, no seu caso, esse corte de cordões energéticos e essa limpeza de memórias, bem dentro daquele conceito do Ho'oponopono mesmo, tá? Bem nessa vibe. Essa limpeza vai ajudar muito os seus relacionamentos em geral. Os relacionamentos amorosos e as amizades. No sentido de aprofundar, né, as suas conexões. Você vai estar mais interessado em conexões profundas. Você não vai estar particularmente sociável, não. Você vai querer profundidade nas suas relações. Você não vai ser aquela pessoa que vai sair por aí à caça de novas pessoas na sua vida. Não. Você vai estar cheio de escolhas, de opções, de caminhos e tudo, mas a impressão que eu tenho é que essas escolhas elas vão vir até você. Você vai magnetizar. Não é que você vai ficar trancado em casa esperando as coisas acontecerem. Não é isso, mas as pessoas elas vão vir.
Não vai ter uma necessidade de fazer muito esforço. Às vezes eu olho para um louco, me lembra aquele verbo que usavam, agora nem tanto, mas que usavam muito na literatura, flanar. É o que o louco faz. Um louco, ele flana pela vida. Você vai ter que acionar a sua partícula maluco beleza. É como você vai ter que se direcionar no ano. Então, uma hora você tá aqui, outra hora tá acolá, encontra pessoas aqui, mas é tudo muito solto, sem você estar preocupado com o destino. Um exemplo que estão me dando aqui. Você combina com uns amigos de se encontrarem num bar. E aí vocês vão em grupos separados de carro. E aí eu vou falar algo muito comum aqui no Rio de Janeiro. Você não consegue chegar num determinado local porque está chovendo, porque alguma área encheu. E aí vocês resolvem parar num posto de gasolina e começar o bate-papo ali, por exemplo. Ou vocês resolvem estacionar os carros num determinado local e mudar aquele destino para um outro bar, por exemplo. Você pode resolver não voltar para casa, com carro de aplicativo. Você vai mudar os itinerários, você vai mudar os locais, e isso não vai te incomodar, porque você vai sentir prazer nessa fluidez. Você vai ter que dar uma atenção grande para as suas emoções, para o seu corpo emocional, para as águas do seu corpo também. Aumentar o consumo de água vai fazer bem à saúde, tá? Olhar para as emoções, para as trocas energéticas e para o seu crescimento como pessoa e como espírito também, num certo sentido, para você evitar somatizações. Porque se você não fizer isso, você pode somatizar alguma questão de saúde que você não está vendo, que ela é súbita, inesperada, e que venha, de alguma maneira, cercear a sua liberdade. Porque às vezes a gente manifesta algo que cerceia a liberdade porque é para ficar parado num estado de reflexão. Então, se você já se observa, se você já está ali atento a todas as suas trocas, atento às suas emoções, atento a quem colabora e a quem só tira energia de você, você continua flanando pela vida. Agora, não fica excessivamente preocupado com essa questão de saúde, porque, pelo que eu vejo na mandala, se você vier a manifestar alguma coisa, você sai do quadro rapidamente. É algo para te chamar atenção. Olha para essa área aqui da sua vida, porque as áreas do corpo, elas representam áreas de nós, né? Áreas internas, emoções. Olha para esse pedaço seu aqui. Olhou? Aí você sai da situação com uma nova definição de poder pessoal.
você sai com mais energia, né? Além dessa questão de saúde, a torre aqui na casa 6, ela me chama atenção para um outro tema, que é a questão da transição de carreira. Aqueles de vocês que já vêm há um tempo querendo fazer transição de carreira e se sentem amarrados por conta de alguma situação e não vêm conseguindo, vocês podem sim ser beneficiados e conseguir de fato em 23. Mas para que isso não venha de um jeito muito abrupto, você deve dar pequenos passos na direção. Você tem que mostrar para o universo o que você quer. É porque você está excessivamente preocupado com o destino. E eu estou falando que o destino vai mudar. Eu estou dizendo destino não no sentido de fortuna, no sentido de futuro. Eu estou falando destino no sentido de lugar para onde ir. Eu estou falando no sentido de viagem, tá? Destino é emprego X, destino é casamento, entre outras questões. Você pode achar que você quer muito uma determinada coisa, mas você pode mudar de ideia. Porque a trajetória, louco de novo, a trajetória vai se mostrar mais prazerosa do que uma eventual chegada ao destino. Não estou querendo dizer que você não possa se comprometer com alguém, nada disso. Aliás, existe aqui questão de casamento para alguns, relação de chama gêmea, mudança de status de relacionamento, né? Independente se você tem alguém hoje ou não, né? Se você deseja ter alguém ou se você deseja aprofundar uma relação que já existe, isso está aqui. Uma outra coisa também que está presente é a questão de gravidez. Agora, diferente do que eu falei para outros signos. Aqui a questão de gravidez, ela tá um pouco mais oculta para mim. Então, as piscianas que não quiserem engravidar, precisam tomar cuidado, ok? Porque tem aqui uma questão de uma gravidez que não é esperada. Ou alguma coisa impedir a gravidez. Ter ali um certo investimento de energia para que a gravidez aconteça, tá? E aí, se você se vir nessa situação, por exemplo, você querer, mas você, vê uma dificuldade. Tem algo que precisa mudar dentro da sua percepção, que vai virar uma chave e fazer acontecer, tá? Mas toma cuidado, porque mesmo que você queira engravidar, pode ser num momento que você não está esperando. E se você não estiver pronta para fluir, você pode achar que é uma hora ruim. Não existe essa de hora ruim, né? As coisas acontecem quando tem que acontecer. Mas é porque o tema gravidez aqui para as piscianas, ele tá
envolto numa camada de névoa e também envolve surpresas. Envolve surpresas. Alguma questão que tem que se desfazer, né? Dentro de si, para que tudo aconteça de um jeito que possa ser um pouco mais planejado. Só que 23, e aí independente de signos, é um ano no qual as pessoas elas vão ter muita dificuldade para planejar as coisas, porque tem uma energia bastante imprevisível em 23. Por conta da entrada do Urano, não, perdão, tem a ver com Urano, mas a entrada de Plutão em Aquário, Urano está em Touro, né? A entrada de Plutão em Aquário vai mexer com muita coisa. Então, desde já, você tem que exercer essa sua grande qualidade de ser aquela pessoa que navega pela vida. Não que você não vá tomar iniciativas, mas saber contornar qualquer tipo de obstáculo de um jeito um pouco mais gracioso. Então, para as piscianas que querem engravidar, vale a pena a reflexão a respeito disso. Por que eu digo? Porque eu percebo em alguns jogos, né, que algumas mulheres, elas querem um filho, mas elas não querem o papel de mãe. E aqui com a Lua na casa 5, você vai ter que estar no papel de mãe. Você vai ter que estar no papel de mãe. E digo assim, você como mãe, sendo uma mãe assim muito poderosa, muito presente, né? Tendo uma influência, óbvio que mãe sempre tem influência, mas tendo uma influência muito grande na vida dessa criança. E você tem que estar pronta para esse papel. A gente nunca está pronto para nada na vida, né? Mas você tem que razoavelmente refletir sobre. E não aquela coisa assim, eu tô numa certa idade e aí tá na idade de ter filho. Eu tô num relacionamento, agora é esperado que eu tenha um filho. Esquece isso. Você vai ter que querer ser mãe. Que é muito diferente de ter um filho, né? E tem aqui também, né, a questão da maternidade sendo exercida de outras formas. Você precisar fazer um tratamento ou você partir para adoção, esse tipo de coisa. Você vai precisar enxergar todos os temas da vida de uma outra maneira, incluindo a maternidade para as piscianas que querem. Aquelas que não querem, né? Cuidado, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa com essa torre aqui, se eu já posso ir para casa 7. Eu falei da transição de trabalho, né? De carreira. Mas é mais do que isso até. Você precisa fazer mudanças bastante radicais na sua rotina. Eu não sei se você tem noção do quanto que as mudanças vão ser radicais. Eu não sei se você sabe, se você já está ciente. Porque essa combinação aqui do louco lá na casa 1 e casa 6 com a torre
É mudança radical mesmo, mudança de vida, de estilo de vida. É você viver na cidade grande e se mudar para o interior. É você viver num país ocidental com uma determinada cultura e aí de repente você ir para um país muçulmano, por exemplo. Estou pegando exemplos aqui que vem na cabeça. É esse nível de mudança, tá? Eu acho que aqueles de vocês que têm uma percepção mais aguçada já sentem essas mudanças se aproximando. O que eu quero que vocês fiquem atentos, em especial aqueles de vocês que não estão assim com essa intuição tão apurada. Porque vocês podem ser pegos de surpresa. A vida dando uma guinada. Uma das portas de guinada é você. Lógico. Mas tem uma outra porta de guinada. Um relacionamento. Então, por conta de uma pessoa, que aqui eu tô entendendo que é prioritariamente uma relação amorosa, pode ser uma relação de negócios também? Pode, mas para uma minoria de vocês, por conta de uma relação amorosa, a sua vida vira de cabeça para baixo. Alguns de vocês sabem disso, né? Eu tô rindo porque essa mandala aqui é minha também, tá, gente? Eu sou ascendente peixe. Eu tô rindo porque tudo bate. Você, por conta de uma relação amorosa, sua vida vira de cabeça para baixo. Se você já pressente isso, maravilhoso, né? É aquela máxima, tá no inferno, abraça o capeta, né? É encarnar um louco totalmente, né? Um louco é se embora, né? Mas se você não está percebendo, pode ser algo chocante para você. Esses exemplos assim bem doidos que eu dei. Eu poderia pensar até em coisas mais doidas ainda, mas foi o que me veio. É como se você se não desfrutar o caminho e aí não enxergar a realidade com outros olhos, é você empurrado do precipício aqui do louco pela vida. É ou vai aqui pro pisciano. Mas tudo bem que pisciano não é... Depende do mapa, né? Lógico, mas pisciano em geral não é controlador. Pisciano é manipulador, é diferente. Não é controlador, é manipulador. Então, por conta de uma relação amorosa, a sua vida dá uma guinada. Então, são duas alternativas somente. Você mesmo ou o outro, ou a outra, né? A casa 7. Libra, né? Ou ambos, né? Você, e aí por conta da conexão com outra pessoa, também a sua vida dando uma guinada, tá? Como eu tinha falado anteriormente, mudança de status de relacionamento. Para a maioria. Salvo aqueles de vocês que tiverem assim muito na vibe do eremita e não, eu não quero saber de relacionamentos. Mas para a maioria, mudanças à vista, tá? Mudanças positivas, né? Mas não menos chocantes.
Tô brincando, tá, gente? Tô brincando. 8 com o 8, a força. A força aqui me leva para os instintos, para o princípio de prazer, para o bem-estar, para a necessidade. Lembram que eu falei que você não vai estar necessariamente focado em números, mas você vai estar focado naquilo que um bem te proporciona? A força aqui me confirma isso, né? E quando a gente... Lembram que eu falei também da liberdade, da independência, né? As pessoas gostam muito de usar esse termo, né? Às vezes perguntam muito isso em consulta. Quando é que eu vou ter a minha independência financeira? Aí é a mesma coisa da liberdade, né? Bota um adjetivo. Quando tem que ser liberdade, independência, né? Você tem viabilidade para em 2023... Mas vamos pegar aí, já que a gente está falando de casa 8. Você tem sim viabilidade para se tornar uma pessoa independente financeiramente em 23. Seja lá o que você entenda por isso, tá? Porque cada um entende de um jeito. Cada um tem prioridades, cada um tem valores na cabeça, enfim. Mas você tem sim viabilidade para tornar isso real. Como? Aí eu vou falar um negócio que não é concreto, tá? Mas vejam se vocês vão me entender. Você vai conseguir isso seguindo os seus instintos, seguindo a sua intuição. Seu corpo vai dizer onde ele quer estar, com quem ele quer estar, o que ele quer comer, o que ele quer fazer. Ele quer se exercitar, ele quer uma massagem, ele quer sexo, ele quer uma viagem, ele quer pegar sol. O seu corpo, a inteligência que existe no seu corpo, vai dizer muita coisa. Vai aqui? Não, não vai. Investe aqui, compra isso, vende aquilo. Você vai receber essas informações como que por mágica e você vai ter que obedecer. Você vai ter que obedecer, porque é a voz da sua intuição. Você afinar a sua intuição vai levar você mais longe, sacerdotisa na casa 9. E vai levar você para aprofundar todas as suas conexões, inclusive a sua conexão com o dinheiro. Porque a relação com o dinheiro ela tem que ser vista como uma relação, como se o dinheiro fosse uma pessoa. Seu dinheiro é seu amigo ou é seu inimigo? Seu dinheiro ele é um parceiro? Ele é um sócio? O que ele é? O dinheiro foge de você? Ou ele corre atrás de você? Você precisa enxergar essa relação até de um jeito um pouco brincalhão mesmo e intuitivo, corpóreo. Não fica muito numa mesquinharia, assim, de ficar ligado muito a números e aí por conta disso, por exemplo, você deixar de se proporcionar alguma coisa boa para o seu corpo, para a alma. Eu vejo que você vai estar bastante intuitivo. Tem um destaque também para a intelectualidade.
A intelectualidade pode colocar você em outros espaços, até mesmo ser algo profissional, né? Já que a gente estava falando aí de transição de carreira, né? Mas você também vai estar muito ligado ao corpo físico. Você tem que estar. Porque se você não souber o que o seu corpo quer, se você não souber o que é normal para o seu corpo, você pode somatizar alguma coisa. Eu já falei isso, toma cuidado com isso. Não é para você ficar preocupado e, meu Deus, amanhã eu vou fazer um check-up. Não, não é isso. Mas você saber como é que o seu corpo se comporta. Às vezes o corpo ele dá sinais assim muito sutis de que tem um negócio errado. Você tem que ouvir esses sinais. Eu acho que você não vai ter dificuldade para fazer isso. Eu tô falando só porque, como eu estou lendo para pessoas que têm vários mapas, né? Tô fazendo uma leitura geral, eu tenho que imaginar também que eu tô falando com pessoas que vão ter dificuldade para fazer isso. Ouvir o corpo, né? Isso aqui é um aceno também para atividade física? Sim, claro. Agora, sabe um portal de autoconhecimento que vocês vão ter que não é algo que necessariamente as pessoas pensam? A vida sexual. Vida sexual. Está bastante ativa e você conseguindo perceber através do seu corpo e o corpo da outra pessoa o que está acontecendo com cada um, o que está acontecendo no seu entorno. Lembrem-se que troca energética, né, também inclui sexo. O sexo também é uma troca energética. Você está ali linkando todos os 7 corpos. Não é só o corpo físico, como a maioria pensa. E aí, se você está linkando os 7 corpos, significa que você também tem informação. Você também tem liberação, você tem cura, você tem saúde, tá? Não desprezem a vida sexual, de jeito nenhum. Aqui com a sacerdotisa na 9 tem um aceno e o Papa na 11 também. Para aqueles de vocês que querem fazer uma transição de carreira para algo mais espiritual. As terapias holísticas, ciências ocultas, psicologia, desenvolvimento pessoal, coaching, também magistério, você ser palestrante, consultor, áreas assim. Você vai estar interessado em viagens, workshops que tenham a ver com cursos ou processos de aprofundamento em autoconhecimento, espiritualidade, desenvolvimento pessoal e tudo mais. Fora isso, você não vai estar lá muito interessado em viagens, não. Você vai, no tema viagens, você vai ter que pensar o seguinte: tal lugar para onde eu estou pensando ir, qual é a troca energética que eu acho que eu vou ter com esse local? Você vai ter que ficar atento a isso também. Chegou num determinado lugar, não se sentiu bem, volta. Você pode ser a pessoa louca, né? Botou os pés num determinado hotel. Já fiz isso. Já troquei de hotel. Botar o pé num determinado lugar. Não vou dormir aqui. Cancela tudo, acha outro hotel. Posa de maluco, né? Você diz assim para as pessoas, porque aquela doida lá do YouTube
falou que eu tava com louco na casa 1. Aí eu, né? Dá uma de maluco. Dá uma de maluco. Você pode querer fazer viagens internacionais? Sim, mas não vai ser a sua prioridade. Para a maioria. Mas mesmo que seja uma viagem internacional, fica mais complexo, né? Mas mesmo que seja internacional, pisou num lugar, sentiu uma vibe estranha, volta. Dá teu jeito, dá teus pulos. Porque as pessoas, elas romantizam muito, né, assim, certos locais, né? Então, ao você planejar uma viagem que seja assim mais custosa, como uma viagem internacional, pensa antes na troca energética. Se, aí eu vou abrir uma ressalva, for um lugar com o qual você sonha há muito tempo ir, você tem assim uma verdadeira loucura por aquele lugar e você não sabe por quê. Você não tem família, você não tem amigos, não necessariamente é um lugar assim muito famoso. Enfim, você cismou com um determinado lugar, aí você pode ir. Por quê? Porque quando a gente tem uma conexão assim inexplicável com certos lugares, é porque a gente já teve vida passada naqueles locais. Então tem ali um resgate a ser feito, tá? Então, se esse for o caso, tudo bem. A morte na casa 10. A morte na casa 10 é mais um indício, né, de tantas transformações que você vai passar. Porque tirando o carro que não está aqui, vai que o carro, né, é o regente, ainda não sei. Mas por enquanto o carro não está aqui. Tirando isso, todas as cartas que trazem mudança, movimento, torre, roda da fortuna, morte estão aqui. Ela é mais uma confirmação, mais um indício. E aqui, no caso, um indício feroz do que eu tô falando. Você pode ter lá um determinado objetivo, o sonho dourado, como eu brinco aqui no YouTube, você tem lá o sonho dourado. E o sonho dourado, ele não é o mais importante. Não é que ele não possa acontecer, mas é a jornada até o sonho dourado. Eu vou ficar repetindo isso a leitura inteira, né? Tem uma coisa que eu já falei, né? Porque eu olho tudo, né? Eu já falei da coisa de liberação, né? De ancestrais, liberação de memórias familiares, esse tipo de coisa, né? Isso aqui eu já comentei. É mudança radical nas suas condições de vida. E você tem que entender que você vai achar que é para melhor. Não é que você vai achar que é para pior, é para melhor. Você vai romper, inclusive, com aquilo que você entende por tradicional. Aquilo que você escolheria normalmente, você vai fazer escolhas diferentes das escolhas que você faria. Você pode até achar, tô louco, mas você vai fazer escolhas diferentes. Aqueles de vocês que estão na jornada das chamas gêmeas, assim como eu, vocês certamente falam isso todo dia, né?
Tô louca, tô louca. Mas é. É isso. Vocês vão a muitos casamentos em 23. Aí vocês podem perguntar, mas aí eu vou ao meu? Sim, se você quiser. Não necessariamente você vai se casar em 23, mas quer dizer, se você já tiver num andar mais avançado de um determinado relacionamento, tudo bem. Mas para a maioria tem a coisa assim do planejamento, a escolha pelo casamento. Precisa ser um casamento tradicional? Não. Mas alguns de vocês vão escolher isso. A mesma coisa os casamentos que vocês vão. Precisa ser tradicional? Não. Não. Tem uma coisa que eles estão pedindo para eu falar pra gente fechar. Que é bonito até. O tempo inteiro do ano, você vai ter que escolher o amor. O tempo inteiro. Seja nos momentos bons, nos momentos ruins. Você vai ter que escolher o amor. E aí você pode se fazer perguntas assim: o que o amor faria? O que o amor seria? Como eu posso ser o amor? E perguntas derivadas. Porque aí você vai conseguir fazer escolhas que vão te preencher. Você não vai fazer escolhas pelo ego. O ego do pisciano vai ser pisoteado, massacrado, esquartejado em 23. Podem anotar isso. Então, se você for uma pessoa muito egóica, olha, aí vem uma certa dose de sofrimento. Porque quem vai estar no comando é a sua alma. É o seu eu superior, é o todo. Por isso que eu tô falando que tem algumas surpresas. Você pode achar que é uma coisa e é outra. E quem está escolhendo aquilo está numa frequência superior. Não dá para dizer que vai ter tédio, né? Não, tédio não vai. Tédio realmente não. Então vamos lá. Não é o carro, é o mundo. Que a sua maneira também é uma outra carta de movimento, né? Fins e inícios, ganhos e perdas, a sensação de dever cumprido, sensação de vitória, uma sensação de liberdade também, de reconhecimento para aqueles que querem reconhecimento, que estão precisando de reconhecimento. É uma sensação de ter todas as possibilidades, estar com o mundo na palma das mãos.
Alguns de vocês podem ser direcionados para fora, tá? Viver fora. Em especial se isso não tá nem passando pela cabeça. Eu tô falando de, né? São mudanças assim desse naipe. Isso não passa pela sua cabeça, mas aí quando você vê, você já tá lá. É esse tipo de coisa que tá aguardando o pisciano. Tá animado, né? Bom, essa é a nossa mandala. Muitas surpresas, né? Haja coração. Então, eu vou fazer o seguinte. Tô aqui juntando com os demais arcanos maiores. Eu vou embaralhar de novo. Vou tirar uma carta dos maiores e uma carta dos menores. Pra gente falar de janeiro. Brevemente. Sol. As de copas. Então já começamos janeiro com as questões de relacionamento. Eu não falei que ia ser o principal? A gente falou de uma penca de coisas, mas relacionamentos vão ser a tônica do seu ano. É de onde as mudanças vão vir. Além de dentro de você. E no caso, o As de Copas é bem literal. É uma oferta de amor. É uma oferta de relacionamento que vai ser dada para você. Somente relacionamento de casal? Não. Mas para a maioria sim, tá? E você com uma disposição alegre, para cima, enérgica, em geral. Você com disponibilidade de energia. Lembram que a mandala começou com o louco? O louco é aquele cara que é o pé na porta. Tá cheio de energia, cheio de amor para dar e ele simplesmente vai. É isso. E aqui no caso é linha de relacionamento logo de cara. Também, para alguns, alguma bênção divina. Na verdade, todos os ases eles são bênçãos divinas, mas aqui no caso, com a taça, é mais escandaloso ainda, tá? É uma bênção divina. Algo que vai alegrar o seu mês, tá? É algo que vai fazer você sentir que a vida é mais doce, que todo o investimento que você faz em você e todos os desafios valem a pena, tudo isso, tá? Perfeito. Vou ficando por aqui. Fiquem com Deus, tenham um ótimo ano e nos vemos no próximo vídeo. Arro!